noite, bom estar conversando com vocês. Alô, torcida Chavante, estamos chegando com mais um episódio do ChavaCast, o episódio de número 51. Eu sou o Pedro Henrique Krieger e vamos falar sobre mais um pontinho conquistado em Campinas pelo time de Emerson Maria. Essa abertura que eu estou gravando aqui neste momento, estou completamente sozinho, senhores. E não é porque o pessoal não veio gravar. A galera firme e forte veio gravar, a Alice Silveira, Gustavo Iribarren e Marcelo Barbosa, além de mim, conversamos sobre o Grêmio Esportivo Brasil, mas por algum motivo, que me falta explicação agora, o episódio não gravou direito essa abertura inicial, saiu tudo picotando, mas enfim, estão tentando nos derrubar, mas da Série B ninguém tira o Chavante. E sem mais delongas, já vamos iniciar direto na fala de Marcelo Barbosa sobre o momento do Brasil na competição, sobretudo contra o Guarani em Campinas, no sol de 30 graus, às 11 horas da manhã. Tem sido muito bons, né? E o que nos deu uma tranquilidade nesse jogo é que a nossa média de idade em campo, o Rafael, é todo guri de 19 a 21, 22 anos no máximo. E isso é essa virada de chavinha que o Emerson Maria fala, né? Que a torcida vai ter que se acostumar com isso, é uma nova forma de jogar, jogadores mais novos. Imagina se a gente tivesse com o Leandro Leite e companhia jogando esse jogo às 11 da manhã em Campinas, né? Ia ser bem mais difícil para nós, né? Não por causa do futebol do Leandro Leite, mas por causa de perna, né? Que a gente sabe que tá cada vez mais competitivo isso. Mas como eu disse, o resultado em si não foi ruim. Empatar com o Guarani lá é bom, a gente mais um pontinho somado. A gente precisa fazer nosso papel em casa, né? Nas próximas rodadas. Até eu tava vendo a tabela, até antes desse jogo do Guarani, era 7 jogos, só que a gente teria só 2 em casa e 5 fora, né? Então a gente vai para Ribeirão agora, na próxima segunda-feira, enfrentar o Botafogo. E o bom é que a gente já dá para ver que a gente tem um time competitivo. Então esse é o ponto inicial que a gente tem que ter, né? Então a gente não tá mais com aquele medo de ver aqueles jogos terríveis que foram no final do Gauchão e início da Série B, né? Então hoje a gente já tem um time competitivo que vai ganhar, vai perder, mas vai ser competitivo. Então a gente pode ir a Ribeirão e pode acontecer qualquer coisa. Então, mas o fato de a gente ter um time competitivo novamente é o que deixa um pouco mais de tranquilidade, né? E como é bom ter o Emerson Maria, né, ouvir essas entrevistas coletivas dele, né? Porque antes os nossos treinadores, tanto o Rogério quanto os outros todos que passaram, as entrevistas coletivas eram bem, bem ruins, assim, nos falava quase do jogo de futebol, né? Ficava aquela mesmice. As perguntas dos repórteres, obviamente, eram sempre as mesmas também. Mas é bom ouvir agora o Emerson Maria, porque quando joga bem, ele fala o que joga bem. E ele mesmo falou que o resultado foi bom em Campinas, mas que a atuação deixou a desejar. E é exatamente essa visão que eu tive também. Então, agora eu deixo de ser tão corneteiro como eu era, porque o próprio treinador está enxergando o jogo da mesma forma, né? Mas como eu disse, ponto conquistado lá contra o Guarani, é uma semana de trabalho cheia que a gente tem agora, e a tendência é que o time evolua. Antigamente, quando a gente tinha uma semana de treino, era para piorar ainda mais do que a gente tinha, né? Então tô confiante com o trabalho. Que momento. O Emerson Maria, que uma vez tu comentou aqui no ChavaCast que era um dos teus sonhos. A gente ficou conversando sobre treinadores uma época e tu citou o nome dele. Não sei se foi aqui ou se foi no WhatsApp, mas eu me lembro. Não, foi aqui, eu acho, num bastidor de gravação, a gente conversou sobre isso mesmo. E com certeza, cara, ele é um treinador que está desde 2012 na Série B. Então ele conhece muito bem o que está acontecendo. Também não é garantia de sucesso nenhuma, né? Pode ser que o time desande também. Pois é. Mas a principal característica dele que eu gosto, cara, é que ele está trazendo uma visão para o Brasil de olhar para frente. O nosso passado recente, cara, é maravilhoso. E tudo que aconteceu com a gente é meio surreal até, mas é muito fruto de trabalho. Mas o Brasil já está demorando para olhar para frente. A gente está se pegando muito do que já passou. E o Emerson Maria está trazendo isso um pouco não só para o time, mas para o clube também. E olhar para frente e vislumbrar coisas daqui para frente. Então por isso que está me agradando bastante o trabalho dele. Perfeito. Antes de passar para o Gustavo, vou perguntar para a Alice. O que tu achou do time do Brasil? A gente estava
até durante a partida ali, conversando, em relação à postura do Brasil, né? Eu acho que de repente, se fosse esse jogo nas primeiras rodadas, ali na segunda rodada, sei lá, o Brasil teria se fechado muito mais, né? E o Brasil, apesar de não ter chutado muito a gol, como destacou o Barbosa, a gente não ficou recuado, né? A gente tentou fazer o nosso jogo. Como é que tu avaliou essa postura do Brasil contra o Guarani, Alice? Então, observando assim o jogo contra o Guarani, eu vi duas equipes em situações, assim, ao meu ver, são duas equipes em situações semelhantes. Não digo taticamente, não digo assim, com características de jogo semelhantes, digo duas equipes em situações semelhantes na tabela, na competição, assim. Eu vejo tanto o Brasil quanto o Guarani como dois times que querem se encontrar na competição, que estão buscando aquela evolução, estão buscando perseverar na competição, estão se encaixando aos pouquinhos. Então são dois times que estavam buscando alguma coisa, buscando o seu lugar ainda. E aí, por conta disso, eu vi os dois times um pouco cautelosos, assim. O Guarani, como já foi comentado, foi muito mais além, chutou mais a gol que a gente, criou mais chances, foi bem mais efetivo. Mas acho que talvez isso seja por ser um fator de estar jogando em casa, por ser o mandante. Não sei, pode ser que sim. Mas eu vejo isso, eu vi uma partida muito equilibrada nesse sentido. Eu acho que os dois times tinham mais ou menos as mesmas pretensões de ser um jogo para se encaixar, e aí colidiu nisso, que acabou que era um jogo que pra mim tinha a cara de 0-0 já no final do primeiro tempo. Pra mim era um jogo que tinha essa cara de que ia ficar naquilo ali. Os dois times estão buscando ainda um encaixe e acabaram colidindo contra essa intenção um do outro. E o Guarani, como vocês já disseram, acabou sendo mais efetivo. Pro lado do Brasil, uma ausência que eu senti muito assim é de um camisa 10, no caso, o GG, o único que tem, né? De fato, assim, camisa 10, eu senti muito a ausência dele. Eu acho que tá mais do que na hora da gente procurar. Acho que alguém à altura dele é muito difícil, mas pelo menos alguém que se aproxime. Porque eu acho que é uma peça que faz falta em todo o time. É um camisa 10 para trabalhar ali o meio de campo, para deixar o time mais ofensivo, para trazer mais vida para o time. Eu acho que, principalmente como vocês já comentaram com essa gurizada nova aí, eu acho que é o que tá faltando ali. Foi o que eu senti muita falta, assim, especialmente nesse jogo de sábado. Eu gostaria de destacar aqui, vocês comentaram no começo da presença do Murilo Rangel, né? Cara, ele era um jogador que eu não teria mandado embora do Brasil, sinceramente. Ele tem inúmeros, tem muita gente que não gosta dele. Mas eu gosto muito justamente desse perfil de perseverar dele. Ele é um cara que ele insiste até que uma hora dá certo. Ele chegou perto de dar certo algumas vezes contra a gente. E aqui, quando ele jogava pelo Brasil, ele tinha esse perfil. É um perfil que eu acho um pouco semelhante, vejo um pouco semelhante no Jarro, que inclusive vocês também comentaram sobre ele, eu esperava mais dele nesse jogo. Achei que ele entrou meio perdido, assim, parece que ele entrou meio cansado. E eu vejo o Murilo Rangel como esse tipo de jogador, assim, que até tinha um termo que um amigo meu usava, eu acho que. Me esqueci o nome, não é espirituoso, é uma coisa parecida com isso. Mas é um jogador que tá sempre ali tentando, sempre buscando, por mais que falte qualidade, ele não falta ali na transpiração, tá sempre ali tentando, né? E era um cara que eu não teria mandado embora. Eu acho que pro grupo ele é um jogador que super funciona. Mas enfim, eu vi o Brasil como um time, como eu disse, ainda nesse processo de tentar se encaixar, tentar se encontrar na competição. E que estava contente com o 0-0 que se desenrolou ali no jogo. Eu acho que um 0-0 fora de casa, principalmente numa competição como a SLB, é um baita de um resultado, é praticamente goleado. Até como eu disse, contra um time que tá com um perfil parecido com o nosso. Eu acho que foi um bom resultado. Eu acho que a nossa coisa agora é fazer o dever de casa. Eu acho que isso é o mais importante no momento. Gustavo Iribarren, sobre a partida do Grêmio Esportivo Brasil, o Souza fez falta, na tua opinião? E a postura do Brasil, a competitividade, enfim, o que tu nos diz? Fez, né? Que é uma surpresa o que o Souza fez falta, né, no nosso jogo, né? Eu acho que o Brasil ainda tenta encontrar um equilíbrio, eu acho que tá melhorando, tá um time muito mais equilibrado do que no Gauchão e no começo da Série B, como o Barbosa falou. Ainda tá tentando achar um equilíbrio de marcação. Se a gente for comparar os dois jogos contra o Náutico e contra o Guarani, contra o Náutico, com o Souza, o Náutico quase não teve espaço nenhum pelo meio, mas teve bastante espaço pelas pontas. E em compensação agora contra o Guarani, o Brasil conseguiu fechar melhor as pontas, ainda lá
pela esquerda ali, como o Alex Rui ainda tá pegando o ritmo de jogo ainda, teve um pouquinho mais de dificuldade, mas não, para mim já foi melhor que o Bruno Santos. Então o Brasil ali conseguiu fechar melhor as pontas, mas sem o Souza deu muito espaço para o Guarani pelo meio. Então a gente ainda tenta buscar esse equilíbrio de marcação, além desse equilíbrio de ofensividade, né, de transição, que o Brasil deixou um pouco a desejar. Acho que era algo esperado. O Brasil não tinha o GG, que jogou bem contra o Cruzeiro, mas não vinha fazendo um bom campeonato, mas já mostrou que fez diferença bastante não ter um camisa 10 ali, pelo menos para ocupar os espaços de forma correta. O Matheus foi voluntarioso, tentou, tem qualidade, mas não é, acho que, claro que ainda carece de ver mais vezes, mas acho que a 10 ali não é a dele, né? Teve pontos bons, o Danilo recompôs bem pra caramba ali, ajudou bastante na marcação. A gente teve o Rodrigo Pereira de novo com uma Ferreira, meu Deus do céu. De novo com uma boa partida. Então eu acho que o Brasil fez o esperado. A gente não espera que o Brasil vai jogar fora de casa muito melhor que um adversário do mesmo nível. Isso vai ser coisa circunstancial se acontecer, né? Mas o Brasil encontrou uma forma que, se essa for a oscilação para baixo, eu tô feliz da vida, né? Realmente, o Brasil deixou a desejar. O Brasil não atacou. Se a gente vai ser bem sincero, o Brasil teve muito mais dificuldade para atacar, né? Mas, que nem eu comentei várias vezes ali no grupo, o Brasil, apesar de ter sido ponto conquistado, eu fiquei tranquilo. É diferente do jogo lá contra o Cuiabá, que o Brasil fechou, se acovardou, claro que teve todas as justificativas que o Emerson deu. Aquele jogo eu fiquei brabo. E foi muito mais ponto conquistado do que esse jogo de sábado, né? Aquele lá em Cuiabá a gente conquistou aquele ponto na camisa, na força mesmo. Agora, ontem eu fiquei tranquilo. Foi um ponto fora de casa, importante. São 3 jogos sem perder. Continua subindo confiança. Foi bom porque a gente viu o Christian, apesar de não fazer muita coisa, voltando a jogar, sendo opção e meio que recém voltando, já estando à disposição jogando. É um bom indício, né? Mostra que o Emerson pelo menos está a fim de dar a chance para ele. Ele deve estar treinando bem, senão acho que ele não teria essa possibilidade. Eu acho que hoje a gente tem um leque bom de atacantes pelos lados para escolher. Bem bom mesmo. Acho que a gente fala muito sempre do Brasil ter um bom time titular, às vezes, e não ter um banco à altura. Acho que a nível de atacante hoje a gente tem tanto os 2 titulares quanto os 2 reservas suficientes para o campeonato. Até me surpreende. Imagino que esse Ricardo Versa, se for vir, acho que já não vai vir, mas se for vir deve ser centroavante, né? Porque acho que não tem sentido contratar outro ponto. Acho que a gente está num bom momento. Tem tudo para fazer um campeonato tranquilo. A gente até comentava antes ali. O Brasil tá com aqui esse jogo atrasado que vai definir se a gente vai seguir no bolo de cima ou se a gente vai pro bolo de baixo. Hoje a gente tá no meio termo. Esse jogo atrasado que tem uma boa probabilidade de chance pra gente, por ser um jogo em casa contra um time com dificuldades na competição, que é o Sampaio, nos fazem ter a possibilidade de brigar o primeiro turno na parte de cima, né? Coisa que eu acho que ninguém esperava, né? Antes da Série B. A campanha do Brasil até agora, para mim, me surpreende. E como o Barbosa disse tantas vezes, cara, isso aí o Emerson tá fazendo um trabalho de mudança de cultura no Brasil, de olhar para frente, de pensar adiante, pensar no resto da competição e não só nesse resultado, como ele fez nesse começo, que a gente discordou, mas quando ele explicou, a gente entendeu essas questões de jogar com linha de 5 atrás no começo e depois avançar o time. Acho que a gente está num prognóstico bom. Pensando adiante, não sei quão adiante, né? Bem complicado. Espero eu que internamente o seu Newton Pinheiro, já não tanto o Ricardinho, mas o Ricardinho também, né? Estejam pensando lá para adiante, para 2021, não deixar para pensar muito em diante, porque desse ano a gente não vai ter tempo, né? Mas deixa o homem trabalhar, deixa o Emerson trabalhar, deixa o Felipe Gil trabalhar, que até agora tá agradando e o prognóstico é bom. Ninguém espera que a gente vá subir ou lutar pela subir. Acho que até o final talvez falte perna, porque alguns times vão se reforçar. É possível, mas é difícil.
mas o prognóstico é de uma permanência tranquila se continuar desse jeito. Nossa, Gustavo, obrigada por me lembrar da palavra voluntarioso. É essa palavra, um jogador que é ruim, mas ele tenta. Era essa palavra, voluntarioso, obrigada. Isso, e o Jarro é uma coisa, falando da voluntariedade do Jarro ali, cara, ele não teve quem servisse ele, né? Não foi. Acho que ele é um cara que ele tem uma característica de girar sobre o marcador e sair em velocidade, né? Mas para isso ele precisa receber a bola um pouquinho mais à frente. Acho que a partir do momento que a gente tiver o GG aí de volta, isso vai ajudar. E se Deus quiser contratar outro meia, senão aí sim vai ser complicado o campeonato. Não, e em relação ao Jarro, já emendando, o Jarro, eu acho que é aquele jogador que cresce muito com um time mais ajeitado, que o Brasil está se encaminhando para isso, mas aí precisa do GG também. E ele o próprio Jarro tá voltando de lesão, né? Por mais que ele já tenha jogado, eu acho que isso impacta um pouco inicialmente. E acho que o Jarro, pelo menos na minha visão atual do que eu vi dos jogos do Brasil, o Jarro não é titular. Para mim, os dois, o Danilo e o Matheus, são os titulares pelo lado. Mas o Jarro para botar fogo num segundo tempo, cara, me serve muito. Ouvindo tudo que vocês disseram e anotando algumas coisas aqui, eu acho que o que a gente está mais feliz e tranquilo de gravar esse episódio, diferente de muitos outros, diferente da maioria, é que o Brasil ele está se assentando, né? Ele está se organizando, o time do Brasil, no caso, está se organizando, está competitivo o suficiente para conseguir, mesmo um jogo complicado. O Guarani lá, historicamente, a gente tem dificuldade de enfrentar no Brinco de Ouro da Princesa. Até a gente esqueceu de comentar da vitória no passado, né? Que a gente até botou o Juba na capa do episódio e tal, a gente esqueceu desse jogo. Até acho que um ouvinte, né, Gustavo? Foi tu que atendeu ele no WhatsApp. Isso. Nos relembrou sobre essa vitória que a gente tinha esquecido É o nome dele completamente. aqui. E então era um jogo complicado, teve a questão da temperatura e do horário muito ruim, né? A gente sabe que televisão é que manda e tá todo mundo suscetível a isso, o Guarani também tava, mas é lamentável, dois times de futebol profissional jogando pro sol de meio-dia, né? Não vejo necessidade disso. Apesar de gostar do jogo de manhã, eu acho legal assistir assim. Não faz sentido pro atleta, né? Então, nem para quem vai ao estádio, que agora ninguém tá indo, né? Mas mesmo quando tiver torcida, acho meio sem noção. É bom no inverno só, né? No inverninho aqui pra nós, um jogo às 11 horas Pois é é, pois é, isso. Mas lá tá muito quente, Campinas é muito quente. Eu tava conversando com o Jorge, esse que é torcedor da Ponte, que também torce pro Chavante, acho que até mais pro Chavante. Ele comentou que Campinas é sempre quente. Conseguiu o nome dele aí, Gustavo? Bom, seguir, é o João Sinotti, mandar um abraço pra ele, seguido manda mensagem no É WhatsApp do verdade. ChavaCast lá. Um grande abraço, João. Grande abraço, Mas obrigado pela lembrança. essa questão do horário também tem outros fatores que às vezes a gente não pensa, né? A gente lembra muito do sol, do calor, mas o Emerson até citou no fato, na entrevista, se não me engano, foi o Emerson que citou. Imagina o jogador ter que acordar às 7 da manhã para um jogo e ter que comer uma refeição reforçada para poder ir pro estádio, né? Então imagina tu comer uma refeição calórica às 8 da manhã, né? A gente não é americano que come ovos com bacon no café da manhã, né? A gente não tá acostumado com esse tipo de coisa. Bom, falando um pouquinho sobre o jogo, do que eu anotei aqui, retomando, né? Hoje a gente está mais tranquilo com isso. O Brasil retomou a competitividade. A gente até olhava para trás depois da nossa derrota para o Operário no Germano Krieger, inclusive até a gente não achou que o Brasil tenha merecido aquela derrota. Teve o lance da mão ali que originou o segundo gol dos caras, enfim. Mas depois daquilo a gente estava numa pressão absurda, tinha um Cruzeiro na Baixada, a gente estava fazendo conta de cabeça, quantos pontos a gente vai conseguir fazer? Olhando agora, para depois desse jogo contra o Guarani, desses 9 pontos disputados, a gente fez 7. Uma pontuação excelente, né? A gente venceu o Cruzeiro, apesar de estar no momento delicado, é o Cruzeiro, e eu acho que tende a se recuperar um pouco mais. O Náutico, que é um time sempre enjoado, chora muito. E o Guarani, que a gente enfrenta há muito tempo, né? Desde épocas de Série C. A gente conseguiu fazer 7 pontos em 9. Isso já demonstra que o Brasil está equiparada como equipe de Série B e que, claro, vai oscilar, vai perder jogos, inclusive em casa, vai perder ponto em casa. Creio que sim. Mas não é aquele. A gente não tá com aquele temor de que o nosso time é totalmente insuficiente para a competição,
que a gente vai precisar se fechar o tempo todo e tentar brigar por uma bola para conseguir uma vitória quase milagrosa. Não, o time do Brasil hoje dá para dizer que está no patamar das outras equipes e quem sabe acima de muitas delas, né? Por isso que a gente está nesse meio de tabela. É claro que falta muito, muito chão ainda pela frente. O que nos dá um pouco mais de ânimo é o potencial de crescimento do Brasil. Isso vai depender também de novos jogadores que talvez cheguem, principalmente o Meia, que o Gustavo comentou aí, só tem o GG. Por mais que ele tenha usado o Matheus ali de 10, eu acho que precisa mais de um meia de ofício mesmo, né? Mas enfim, o que o Emerson disser, eu tô aceitando. Mas basicamente é isso que parece que nos falta, né? E o que eu anotei, que eu comentei ali no início, que eu achei muito legal assim de ver, é o Christian retomando e o Luiz Henrique também, que tá ganhando oportunidades. São dois guris aí que o Brasil revelou, né? E tá utilizando no plantel principal. Espero que seja o início de muitos frutos que a gente vai colher ainda. Não só para vender o jogador, que acho que é um processo natural se o jogador se destacar o suficiente para isso, mas para utilizar ele na equipe, né? Eles não são titulares ainda, incontestáveis. Talvez o Christian não consiga esse espaço assim, de contestável no futuro, não sei. O Luiz Henrique acho que tem mais esse potencial, pelo menos a gente enxerga assim hoje. Mas muito legal ver eles jogando o segundo tempo. Uma Série B de Campeonato Brasileiro. Isso é muito legal. Guris, além do que a gente já falou sobre a Série B, vocês querem falar um pouco sobre o Botafogo Fake, que a gente vai enfrentar no dia... Até me perdi aqui já. 21 de setembro, em São Paulo? Ou vocês querem passar para a próxima pauta? Não, eu quero dizer que graças a Deus, depois de amanhã eu faço aniversário, e graças a Deus o Brasil não vai estragar meu aniversário. O Brasil sempre quando joga perto do meu aniversário dá merda. Graças a Deus esse ano não vou correr esse risco. Não, que maravilha. Então já temos a música para encerrar o episódio hoje, hein? Parabéns para você nessa data querida. Bom, Guri, falei, Gustavo. Não, eu acho que a gente perceber o quão boa a campanha do Brasil é a possibilidade desse jogo com o Botafogo, né? Eu acho que ninguém de nós vai esperando a vitória, né? Eu acho que todo mundo, pelo menos a minha opinião, eu creio que vocês concordem comigo, é que dá pra ganhar, existe a possibilidade. Mas a gente não vai esperando, né? O empate tá bom, pelo menos essa é a minha opinião, né? O empate tá ok, é um jogo difícil, um time parelho com a gente, um time que normalmente tem mais investimento que a gente. Então, mas olha a oportunidade, se o Brasil ganha esse jogo, o Brasil vai a 13 pontos, abre 5 pontos do Botafogo, que tem um jogo a mais. Então, percebam a oportunidade que o Brasil tem com esse jogo, né? É de abrir 5 pontos com um jogo a mais. É realmente... E depois, imagina, se a gente ganha esse jogo e ganha do Sampaio, a gente briga no primeiro turno na parte de cima. Essa é a nossa briga. Não para G4, talvez, mas briga para ficar acima do 10º. Então, a campanha do Brasil é surpreendentemente boa. eu não canso de dizer isso. O Emerson, em pouquíssimo tempo, reverteu uma situação no Brasil que ninguém imaginava que nós ia estar falando tranquilamente que nem a gente está agora. Né? Eu e minha casa servimos ao Emerson Maria. Empolgou. Não, a gente vai enfrentar o Botafogo Sociedade Anônima, né? Que recebeu muitos investimentos, acho que tá recebendo ainda. É um time de Ribeirão Preto, né? E aquela região ali. Eu nunca fui a Ribeirão, passei perto só a trabalho, em viagem a trabalho. Eu me apavorei quando eu conheci o estado de São Paulo, é outro mundo, assim, é absurdo. Então, é um time que tem mais investimento, mas que até o momento vem oscilando muito na Série B. Acho que foi o Botafogo que fez um campeonato paulista bem ruim, né? Escapou de cair no detalhe. Na última rodada. Então é um ano difícil pro Botafogo também. Ele vem, nos últimos 5 jogos não ganhou, perdeu as 2 últimas, perdeu 3 nas últimas 5, né? E empatou as outras 2. Vem num momento complicado, então eu concordo com o Gustavo e com a evolução que o Brasil tem, eu acho que é jogo para chegar lá e buscar a vitória. Né? Buscar a vitória mesmo. E ano passado, um dos nossos poucos bons jogos foi lá contra eles, onde a gente venceu, né? Isso. Aquele jogo que a gente fez 3 gols no primeiro tempo. E um deles Murilo Rangel, inclusive. mas foi um dos melhores jogos do Brasil ano passado, foi com certeza esse aí. Mas lá tínhamos Bruno Paulo e outros jogadores que
que davam essa confiança pra gente, né? Que eu acho que agora com o time engrenando como tá, a gente vai ter essa confiança também, né? Mas é um jogo bem complicado, cara. Assim, o time deles não é ruim, cara. Tem vários jogadores bons lá. Acho que eles estão passando por uma fase ruim aí, mas não tem nada de fácil. Na verdade, nessa Série B não tem jogo fácil, né? Se a gente olhar nossa campanha até agora, a gente tem 2 derrotas, mas as 2 derrotas foi num jogo 2-1 fora de casa com o Operário, com um gol que teve lance de mão. E o CRB ganhou 1-0 cagado, onde a gente jogou muito mal. Então, cara, tudo muito equilibrado. Não temos nada a temer. Dá pra chegar lá e jogar de igual para igual com eles lá. E o Botafogo Fake tem o Wellington Tanque no ataque, fez o gol na derrota contra o Náutico. Aquele mesmo que jogou no time ao lado. Tá lá no Botafogo. Que Não, momento. e a diferença daqueles 3 empates lá, aqueles 3 jogos lá no começo, que a gente ficou bem irritado com o Brasil por causa da postura e tal, o Botafogo tem 5 derrotas, a gente tem 2. A gente empata. 3 derrotas de diferença em 9 jogos. É bem pronunciável. Né? Imagina se a gente. E como o Barbosa falou, a gente vendeu caro a derrota pro Operário. O empate. Nos saiu caro o empate contra o Oeste e contra a Ponte, porque foram roubados os 2 empates, né? Então. Cara, é tudo muito equilibrado. Mas o Brasil tá no caminho tranquilo. Vamos torcer. Mas era isso que o Emerson fala nas entrevistas, né? Que ele viu que o elenco estava muito sem confiança, além de sem qualidade, obviamente, né? No início do campeonato. Então ele começou fazendo a linha de 5, que era para não perder jogo. Imagina um time ruim, sem confiança e com 3 derrotas no início. Então, hoje a gente consegue fazer essa leitura junto com ele, né? Mas que eu fiquei puto com aqueles primeiros jogos, eu fiquei, né? Então, mas se fosse com um time competitivo e perdendo, eu não ficaria tão puto de empatar as 3 e não jogando nada, né? Mas hoje a gente vê isso com mais tranquilidade. Eu falei do Wellington Tanque e o Rafinha também, a dupla de ataque. Aliás, são 3 atacantes, né? Deve ser 2 pontos. O Rafinha também tá no Saudades Rafinha, com o Botafogo Fake. Aquele, Rafinha? É o nosso Rafinha. Dá tempo de se machucar antes do jogo, então. Esse é o calcanhar de Aquiles dele, né? Se bem que ele tem. O Aquiles tá por todo o corpo, né? Porque tá sempre se lesionando. Mas é isso aí, piada boa. Gurias, falando um pouco sobre a parte administrativa do Brasil, já temos um novo presidente, né? Que vai ser aclamado agora no final de setembro. Nilton Pinheiro, que nós entrevistamos aqui no ChavaCast. Para quem não ouviu, está disponível no Spotify, enfim, em todas as plataformas. Foi mais de 1 hora de conversa com ele. O Nilton conversou com mais pessoas na internet, inclusive está com uma cobertura absurda na internet nos últimos meses para a torcida do Brasil. Tem para todos os gostos, né? Tem podcast, tem live, tem vídeo, tem texto, tem de tudo, para tudo que você quiser consumir conteúdo. E ele assume a presidência do Brasil 10 dias após o último jogo oficial, né? De acordo com o estatuto. E isso vai acontecer por conta da pandemia, o calendário todo louco vai ser em fevereiro de 2021. Já vai começar pegando fogo, né? Não vai ser fácil. O que vocês esperam do Nilton Pinheiro, até levando em conta o que ele nos disse em entrevista no ChavaCast, enfim, nas outras entrevistas que ele deu também. Qual é a expectativa de vocês? Barbosa, contigo, cara. Cara, o que eu vou te dizer, cara? Eu ainda não sei o que eu penso disso exatamente, cara, porque eu ouvi as entrevistas dele, tanto pro ChavaCast quanto pro Jonathan no YouTube e outras entrevistas que ele já deu, né? Como tu falou, todo dia tem uma entrevista dele. E as entrevistas são muito parecidas, assim, até porque ele tá fora da realidade do dia a dia do clube. Realidade não, porque ele sabe muito bem o que tá acontecendo, né? Mas do dia a dia ali. Ele já trabalhou no patrimônio do clube durante 2 anos, um período recente, né? Mas viver o dia a dia ali são outros 500. Eu ainda não sei, cara. As opiniões dele e as ideias dele são muito boas, obviamente, mas são muito genéricas ainda. Eu acho que a gente vai poder realmente saber o que ele vai fazer como presidente do Brasil depois que ele realmente entrar no clube, ter acesso às contas do clube e ver o tamanho do rombo que ele vai pegar. E aí as ações que ele vai tomar para isso é o que vão dizer qual vai ser o caminho dele, né?
Então vai ser bem complicado isso, cara. Acho que vai ter uma transição tranquila, porque o que tudo indica e que se ouve, o Ricardinho, entre aspas, apoia ele, né? Então a transição vai ser mais tranquila. Há quem diga que o Ricardinho até vai ter um cargo nessa nova presidência, nova diretoria, né? Mas vai saber também se as informações procedem ou não. Mas eu acho que ele vai pegar um pepino do grande, cara. O buraco financeiro do Brasil é gigantesco. Pode parecer que hoje que tá tudo uma calmaria, mas lá no fundo as coisas pioram em relação à grana. Então ele vai pegar tudo isso e não sei quais são os planos dele para administrar isso. Se ele tem ideia do rombo, de como que ele vai administrar esse rombo, né? Porque se ele não tiver nenhuma uma saída diferente do que o Ricardinho fez nesses 8 anos, sei lá quantos anos ele ficou, ele vai ser jogador para a justiça e aquela bola de neve que a gente conhece, né? Eu espero dele duas coisas básicas: aproximar a torcida do clube novamente, que o Ricardinho foi campeão de deixar a torcida puta da vida e distanciar a torcida do clube. Então eu espero que o Newton consiga isso, aproximar a torcida e tornar o Brasil um clube transparente. Isso são as duas coisas básicas que eu gostaria de ver, desde até antes dele assumir, se possível, ou quando ele começar, porque eu não entendo por qual medo que a atual direção tem. E, cara, a gente sabe que o Brasil tá numa merda de grana, a gente sofreu um cagaço gigantesco esse ano com aquela história do Londrina, a gente tem constantemente essa questão de acordos trabalhistas, dinheiro do Banrisul que não vai mais para o Brasil, vai direto para pagar os acordos. A gente sabe que o buraco é muito grande. E qual o problema de deixar isso transparente? De deixar isso aberto para sócio, conselheiro, torcida em si? Eu não vejo problema nenhum. E o Brasil é uma caixa preta, ninguém sabe o que está acontecendo. Então, eu espero que o Brasil seja. Nem que o Nilson diga, cara, nós estamos numa merda, nós estamos com salário atrasado, não vamos contratar ninguém muito bom, mas nós vamos fazer isso, esse é o planejamento para daqui a, sei lá, 5 anos o clube estar saudável financeiramente. E abrir as contas, mostrar onde é que estão os buracos e o que vai fazer para cobrir cada buraco desse. Porque hoje é tudo uma nuvem gigantesca e não se sabe o que acontece, né? Então, eu gostaria muito de ver isso, a torcida mais próxima do clube e o clube ser transparente. O restante das coisas vão acontecendo com o tempo, conforme ele vai conhecendo. Eu não sei o quanto ele conhece de futebol em si, né? Ele é muito torcedor, apaixonado pelo clube como a gente. Ele vai ter o Montanelli no futebol, vai ter o Giovanni Pérez lá da GC2 também no futebol. Não sei o quanto, não sei como que ele vai estar no futebol, não sei o quanto que ele conhece também de bastidores de futebol, de contratações de jogadores, não sei qual vai ser o papel dele. Até gostaria muito de entender isso, porque realmente eu não compreendo qual função que ele vai ter. E eu acho que isso, o Ricardinho, querendo ou não, ele tem um mérito, porque com toda essa turbulência que o Brasil viveu financeira nos últimos anos, o vestiário meio que se manteve muito firme, né? A pior fase da Série B no ano passado, onde a gente tava com uma ameaça de jogador não querer jogar os jogos e tal, o vestiário se manteve firme ali, e as pessoas dizem que o Ricardinho administrou muito bem isso com os jogadores, com o Leandro Leite, com outros, né? Então era um ponto forte dele que o Newton vai aprender, porque aparentemente ele não tem essa experiência de futebol no dia a dia, né? O Montanelli a gente já sabe o que vai ser, né? Vai ser aquelas entrevistas, gritando, falando alto e enaltecendo o clube, a torcida. Mas ele é um cara também que se o grupo pegar confiança nele, é um cara que administra muito bem isso. Temos que esperar, não tem jeito. A gente precisa de novos ares no futebol. A gente está vendo isso com o Emerson Maria. Eu espero que o presidente tenha a mesma competência que o Emerson Maria vem tendo. Perfeito, Barbosa. Agora passar para os guris aí. Deixa um pouquinho para nós. Não, mas eu vou reformular a pergunta até para alinhando tudo isso que tudo isso que o Barbosa comentou e levantou, até como algumas hipóteses, né? Porque a gente não sabe o que está por vir. O que vocês gostariam de ver, assim, de uma novidade? Claro, a gente gostaria de ver, por exemplo, as contas saudáveis, o estádio totalmente construído,
mas coisas assim a curto prazo, assim, o que vocês gostariam de ver de diferente, de repente algo que vocês sintam que o Brasil merece, de uma atenção diferente num determinado ponto, não sei, tô imaginando aqui. Gustavo, o que tu quer do Brasil, cara? Eu acho que o que eu espero, assim, que eu acho que a curto prazo é realizável, mesmo na nhaca que o Brasil vive financeiramente, é uma mudança primeiro no departamento de marketing. Primeiro departamento. A gente fala bastante, e o Newton agregou que disse que quer trazer a torcida para perto. Tem várias coisas que podem envolver isso, que podem trazer esse efeito. Mas uma das principais é um bom departamento de marketing. A gente ter uma melhor parceria entre o Brasil e as empresas na divulgação da marca do clube. É a gente ter uma melhor divulgação da valorização do sócio para o clube. O marketing, eu acho que vai ser a principal captação de recursos do Brasil. A gente fala várias vezes de o Brasil jogando com uniforme remendado, do Brasil não buscar patrocinador. O marketing passa por tudo isso. Ter uma marca forte é o primeiro passo para te atrair torcida, atrair patrocinador. Então acho que isso, claro que não é curtíssimo prazo, não vamos resolver isso em 1, 2 meses, mas eu acho que já em alguns 3, 4, 5 meses de mandato aí dá para ter um impacto forte nisso, assim, sem um gasto exorbitante. Claro, não é algo barato, mas eu acho que o retorno é significativo. E outro ponto, Diga. ponto principal é a captação de patrocínio, né? Isso é uma coisa que até nos deixou um pouquinho preocupados ali com algumas falas que o Brasil não tem, que o Brasil não tem tanto que correr atrás, que as pessoas que estão investindo, que estão pagando para estar na camisa do Brasil. Eu não vejo dessa forma, né? Eu vejo que o Brasil tem que correr atrás do patrocínio, sim, porque deixar o patrocínio chegar até agora não funcionou muito bem, né? A gente não viu. A gente vê o clube mais exibido no Sport TV nos últimos anos, a gente e o Brasil ainda tem permuta no uniforme, né? Então eu acho. E remendo no uniforme, principalmente. Então acho que são os dois pontos: marketing e captação de patrocínio. Isso dá para ser feito e não é algo que exija um grande valor financeiro, é trabalho mesmo. Essa questão do marketing é importante, o Gustavo ter comentado, porque para o nosso atual presidente ele diz que marketing é resultado do campo, é vitória. Então aí a gente já vê por que o Brasil está jogando a 9ª rodada na Série B com o patrocínio da Ozernet nas costas em cima de um remendo, né? Isso a visão de marketing dele é o quê? O Brasil tem que ganhar, a torcida vai vir para o estádio. E essa visão de marketing que o atual presidente tem. Então, cara, o Newton não vai fazer pior do que isso, nem igual. Qualquer coisa que ele faça já vai ser melhor. Então, mas, cara, o Gustavo tocou muito bem nesse ponto. É algo que está assim, cara, latente, está na mão. As ferramentas que a gente sempre quis ter de mídia, de aparecer na mídia, agora é só trabalhar. É um trabalho que nem ele falou, a curto prazo, 4, 5 meses, já pode dar muito resultado. E pra ti, Alice, o que é que tu esperas? Então, eu concordo com tudo que foi dito até agora. Eu acho que o trabalho do novo presidente é algo que realmente só vai dar pra ver a hora que engrenar mesmo, por funcionar de fato. Mas me chamou muita atenção e me agrada muito esse ponto dele ter a vontade de aproximar mais a torcida, né? Porque pra mim o maior patrimônio do Brasil é a torcida. Se a gente tá entre os maiores do país atualmente, porque eu contando, né, Série A com Série B, a gente desponta no interior aqui do estado, não é nem por conta de título, nem nada assim, é por conta da nossa torcida, nosso patrimônio maior é a torcida, então eu acho que, ao contrário do que o Ricardinho fazia, que muitas vezes ele chegou aí no microfone da rádio praticamente afrontar e atacar o torcedor, eu acho que é muito importante trazer o torcedor para perto e mostrar que quem sempre construiu o Brasil é o torcedor, porque aquela coisa no futebol, de gente, de presidente, jogador, técnico e tal, vai e volta, mas a torcida vai estar sempre ali, é a única certeza do futebol, é a torcida. Então eu achei muito importante esse ponto de aproximar o torcedor, que é essa vontade que o novo presidente demonstra. E eu espero que ele consiga ter os mesmos êxitos que o Ricardinho teve, que apesar de um mandato com muita polêmica, com alguns pontos baixos,
Ele teve muito êxito, né, gente? A gente tá numa situação relativamente boa, um bom tempo quando se trata de competições. Então eu espero que ele tenha o mesmo êxito. E é isso. Goodbye, Little Richard. Guri, vocês falaram tudo e mais um pouco, né? Mas basicamente dá pra notar que a gente quer mais profissionalização, né? É o que a gente não souber fazer, e ninguém sabe tudo, é impossível, né? Delegar para pessoas competentes, profissionais nas suas áreas, para tocar um clube como o Brasil, que está no meio de gigantes. O futebol brasileiro não tem o mesmo nível de outras ligas, assim, falando do futebol em si, talvez não tenha mesmo, né? A Série A, toda hora a gente nota isso. Mas a gente está num patamar que exige organização, exige planejamento, exige trabalhar com internet que, para nós, a gente viu a internet nascer e se consolidar, né? Mas pra galera aí que nasceu dos anos 2000 para cá, já nasceu com a internet, já não sabe o que é o mundo sem internet. Até um comentário aleatório aqui, mas acho que ajuda a ter essa dimensão. Pediram Chamou pra a uma... gente de velho. Não, estão os velhos. Mas pediram pra uma criança fazer um gesto com a mão. Atende o telefone aí. E aí ela botou com a mão aberta no rosto, assim, como se estivesse descansando, para simular um smartphone. As crianças não fazem mais o gesto do telefone de gancho, porque já mudou isso, é outro mundo. E a internet é outro mundo, né? E o que eu mais noto é que o Brasil, apesar da assessoria do Brasil estar trabalhando isso com mais vídeos, né, no YouTube, o Brasil tem trabalhado muito essa questão, que eu acho muito legal, gosto muito de vídeo, de assistir. Trabalhar mais a rede social, né, municiar mais a nossa equipe, né, de comunicação e também de marketing, né, para ter mais recurso, para trabalhar melhor essa ferramenta, essa plataforma, porque é dessa forma que a gente vai construindo a imagem do Brasil. O Brasil já tem uma imagem de torcida apaixonada, mas também tem uma imagem de clube desorganizado, né? Então, a gente tem que trabalhar nessas duas frentes, organizar o clube e também mostrar que ele é um clube organizado. Se a gente botar no Twitter ali para pesquisar, muita gente está falando bem do Brasil, né, citando o Brasil de Pelotas, no caso, mas muita gente usa o Brasil como parâmetro de time quase de empresário, assim, para quem não conhece muito. Eu noto no teor dos comentários o pessoal comparar o Brasil ao Oeste, às vezes, sabe, para citar alguma situação, principalmente do Cruzeiro. Né? Como é que o Cruzeiro não vai ganhar desse time de empresário? Aí vai cita o Brasil. É meio bizarro, é porque precisa construir, sempre construir e reconstruir essa imagem, principalmente entre o pessoal mais jovem. E o Brasil, estando nos holofotes, que é a Série B, e eventualmente disputando um título gaúcho, que eu quero ver isso mais seguidamente, né? O Brasil tem que construir essa imagem e precisa de profissionais para isso. Eu acho que esse é um dos passos, como vocês disseram, para a gente fortalecer a nossa marca. E fortalecer a nossa marca, consequentemente, vamos valorizar o nosso espaço na camisa, valorizar o nosso espaço na internet. Enfim, a gente vai crescer como um todo, né? Crescer dentro de campo e fora dele. E o estádio sendo construído e tá ficando uma beleza, é outra forma de mostrar que o Brasil, esse clube é um clube interessado, é um clube que tá construindo e reconstruindo seu estádio porque tem uma torcida, não é um elefante branco que não vai ter torcida, não, vai ter gente ali, tá louca para assistir ali na arquibancada. Então, acho que todo esse processo é um trabalho que eu quero muito ver, que eu tô mais ansioso para isso. Dentro de campo, a gente conseguiu o Emerson Maria, para mim, que eu tô torcendo muito que ele continue dando certo e que cresça muito. Para mim, essa parte tá quase resolvida, né? Futebol é um esporte, né? Não é uma ciência exata, assim, o Emerson Maria tá aí, tá tudo resolvido, mas ele é um cara muito bom, um campeão brasileiro já. Então, essa parte eu tô mais tranquilo. Agora eu quero as outras áreas do Brasil que sejam melhor trabalhadas e depositar e desejar todo sucesso pro Newton Pinheiro, novo presidente do Grêmio Esportivo Brasil. E tu Ô, toca no Pedro. ponto. Vai, Bruno. Não, vai daí, vai daí. Não, e tu toca num ponto, Pedro, que é muito importante, assim, que é a renovação, né? E em mais pontos, em mais aspectos, assim. Uma coisa que eu senti falta nessa questão aí da eleição no Brasil, da disputa, a gente não teve ninguém. É mais do mesmo, né? É um pouquinho diferente, a gente, melhor ou pior a gente vai ver, acho que vai ser melhor, mas é mais do mesmo. A metade da diretoria segue a mesma, o pessoal de sempre. A importância de tomar a Deus na próxima eleição
ter pessoas mais novas, pessoas não novas de idade, mas mais jovens de pensamento, mais antenadas, essa mudança radical e profissionalismo que o futebol teve nos últimos anos, né? Até porque, por exemplo, apesar de eu ver todas as boas intenções que eu vi no Newton, nas entrevistas eu senti que faltou explicar um pouco mais. Se for ver, teve muito. Nós vamos trazer a torcida para perto. Mas como que a gente vai trazer a torcida para perto? O que nós vamos fazer para isso? E eu acho que esse conforto em não planejar tanto se dá muito a essa falta de inovação na gurizada que acompanha o Brasil e que pode estar um dia assumindo. E aí a gente só teve uma chapa, não teve um debate político ali em torno da eleição do Brasil que acaba trazendo menos ideias formadas, né? A coisa fica muito vaga. Então, essa renovação é importante também para o bastidor do clube, para um tempo essa nova geração que está assumindo, porque o futebol é de uma nova geração, também conseguir estar dentro da política do clube, dentro dos bastidores do clube, para trazer essa melhora. Porque senão a gente corre o risco de estar sempre batendo na mesma tecla e com a mesma turma, e aí muitos anos na mesma turma também não é vantagem para o clube, né? Torcer que na próxima eleição isso já esteja bem trilhado. Não, eu ia comentar isso, e o Gustavo falou bem agora. A questão do Newton e a galera que vai assumir junto com ele é um pouco mais do mesmo, realmente. E a outra chapa que pareceu que ia se formar no final aí, acabou nos formando, era muito mais do mesmo ainda. Então é um pouco preocupante isso de novas pessoas estarem se aproximando do Brasil. Não acontece, né? A gente sabe que, cara, para viver o dia a dia do Brasil, a pessoa tem que estar com a vida muito bem resolvida, né? E para as pessoas mais novas, tanto de ideias quanto de idade, isso é mais complicado, né? Mas uma coisa que o Pedro citou, essa questão da geração de internet e tudo, cara, não vamos longe, 10 anos, 11 anos atrás, quando saía a matéria do Brasil no Globoesporte.com, eu tenho os prints salvo aqui no computador até hoje. Eu printava, salvava, pô, o Brasil tá no Globo Esporte. Hoje a gente tem uma página dentro do site do Globo Esporte só pro Brasil. Então as coisas se transformaram de uma maneira, tanto a forma de se comunicar com as pessoas, com a mídia, quanto o Brasil em si, né? O Brasil ganhou uma relevância muito maior. Então a gente tem um universo gigantesco para trabalhar em cima disso. É um lugar que vale investir uma grana para contratar 3, 4 pessoas para trabalhar na comunicação do clube, no marketing, botar mais gente na rua para divulgar o Brasil, porque se paga facilmente isso. Então, hoje o Brasil não gasta um centavo, eu acho, para subir um post no Facebook lá, para promover um post, por exemplo. O Brasil não tem um plano para isso, entende? Então o que a gente faz hoje é um pouco de milagre, até hoje com duas pessoas e mais um estagiário trabalhando na assessoria de imprensa, né? Então, cara, eu queria ver o que todo jogo do Brasil fora de casa tá o assessor de imprensa do Brasil, o fotógrafo do Brasil, cobrindo todo aquele momento. A gente classificou contra o Gama lá na Copa do Brasil, não tinha ninguém não tinha um fotógrafo do Brasil lá. Os caras ficam até dizendo que eu cornetei até isso. Mas, cara, é a história do Brasil que está sendo vivida num momento maravilhoso do clube, e a gente tem que ter registro disso, a gente tem que cobrar isso do clube, né? Então, essa questão da imagem do Brasil, do marketing, cara, é algo que a gente pode explorar muito bem, investir uma grana nisso, vai trazer um retorno gigante, sem dúvida nenhuma. Nossa, isso que tu falou tu comparar com uns anos atrás, né? Não sei porque que me deu um estalo assim na cabeça, uma coisa que me marcou muito, que era com relação ao álbum de figurinha do Brasileirão. Eu sempre me lembro porque eu colecionava, era uma coisa minha com meu pai, assim, a gente colecionava junto sempre o álbum de figurinha do Brasileirão, ia pras trocas de figurinha no centro, as banquinhas de revista aqui do Fragata, que é onde eu moro. E eu nunca esperava que eu ia ver o Brasil num álbum de figurinha. Tipo, eu via tudo que tive lá, mas nunca esperava que eu ia ver o Brasil. E eu lembro que foi muito louco, assim, quando aconteceu da gente estar ali nas figurinhas da Série B, que são menores, beleza, tudo bem. Mas significou, sabe? Significou alguma coisa, uma coisa de importância, como tu falou. Tu vê o Brasil no Globo Esporte, no Sport TV todo o tempo. É uma coisa muito louca, né? Muito diferente, né? É coisa que a gente não esperava. Tu olha pra mais de 10 anos atrás. A gente tem o álbum de figurinha com figurinha do Cirilo,
Ó, já viu? Já viu o valor que tem isso? Eu cheguei a fazer um pedido na Panini de 20 figuras só pro Cirilo, que é pra guardar e não ter perigo de estragar. E sobre a renovação aí da gurizada que tá dentro do clube lá, eu agora já lanço oficialmente a candidatura de 2022 de Nadson Ax para presidente do Brasil. É a ChavaCast Unido Forte Vencedor. Vamos lá que a gente vai renovar esse clube. Não, e o Barbosa falou de salvar as coisas, eu salvava as coisas que ele salvava. Tem uma matéria, acho que do Sport TV, que era. Acho que era um quadro, era Brasil pelo Brasil, talvez. Não sei, era um próximo assim, que eles vieram fazer imagens do Brasil contra o Criciúma, que choveu pra caramba, Renato foi expulso, nosso zagueiro. Acho que a gente teve 2 expulsos naquele jogo. E aí a Sport TV fez uma matéria especial sobre esse jogo. E eu me lembro que eu fiquei maravilhado assim com essa matéria, porque a gente não tinha muito isso, né? Era raro. Eu me lembro de um Brasil Juventude que passou na RBS no Gauchão, faz muito tempo isso. E o Brasil passou na RBS um domingo, eu fiquei louco também, porque o jogo na TV, raramente, né? Então, são conquistas que a gente tem agora que a gente pode, através dela, trabalhar muito, né? O Brasil tem uma história riquíssima e com isso a gente tem o que explorar, né? Isso que é bacana. A gente não é um clube que tem que inventar história. A gente tem muita coisa para contar e a gente tá fazendo história todos os dias, né? O Brasil tá jogando uma Série B. Pelotas. O Brasil é uma história em construção nesse momento, né? E como o Barbosa citou ali da classificação contra o Gama, é história sendo feita na hora ali, né? Em tempo real. Então, por isso que tudo isso é importante. Não só para grana, para questão de patrocínio, mas também pro, como disse o Newton na entrevista para nós, patrimônio imaterial. Então, vamos encerrar com uma música muito especial. Parabéns para você. Oh! Para nossa querida Alice, sempre participa aqui, fazendo 20 anos. Quem dera. 15. Feliz aniversário, Alice. Já. Muita saúde, Obrigada, muitas vitórias no muito Brasil. Ih, queremos. Obrigada. Então tá, gurizada, obrigado pela presença e voltamos na próxima semana, neste mesmo canal, neste mesmo horário. Quem sabe, quer dizer, na próxima semana nem tem jogo ainda, né? Vou ter que trazer uma entrevista aí. Fica a dica. Ah, não? Ué, mas é dia 21 o jogo? Ah, eu tô mal das contas, Jogo é cara. segunda? Eu anotei aqui e passo vergonha igual, cara. Na próxima terça-feira, então, a gente volta com o resultado de Botafogo Brasil. Dependendo, a gente não volta, mas a princípio é isso. E o Botafogo vai pagar o pato. Já salvasse a fotinho no mascote, Pedro? Ah, é verdade, né? Card oficial. Mascote de Já. Chernobyl. Ah, que horror aquilo. Então tá, gurizada. Valeu pela presença. Até a próxima. Valeu, um abraço. Abraço. Eu. Seja sempre assim.